Um Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Quer fazer isso? A gente combinou. Um Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Bem-vindos a mais um episódio de um Pod Manejo. Marília, já gravamos vários episódios, esse mais um especial, mas hoje o nosso editor pregou peça na gente, hein? Nunca a gente tinha voltado. Vou deixar aqui a ressalva ao Rafael. Isso. Ele deixou a gente em emoção, hein? Primeira vez que a gente foi surpreendido. É isso aí. Para causar emoção na nossa convidada Verdade. de hoje. Então, conta pra gente quem te recebe, por favor. Hoje nós recebemos pela primeira vez aqui no podcast a Thaís Faleiros, que é uma psicóloga graduada pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em psicologia experimental pela USP, especialista em terapia por contingências de reforçamento pelo ITCR, uma psicóloga psicoterapeuta bastante experiente, já também com atividades na docência e atualmente psicoterapeuta de adolescentes e adultos em Piracicaba e online. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E acho que a emoção foi por conta do tema também, né? Para combinar com o nosso tema aqui, ansiedade, né? Exato. Então vamos ao tema de hoje, Lucas. Perfeito. Então a gente vai falar, o tema vai ser compreender a ansiedade sobre a análise do comportamento, sobre aspectos da análise do comportamento. A gente vai mesclar um pouco já com a psiquiatria. Hoje, Marília, nosso combinado não vai ser tanto a intervenção, a gente vai olhar um pouco mais como a gente entende, quando a gente compreende, e depois num próximo episódio a gente vai se organizar para falar das intervenções, correto? Exato. É um tema vasto, um tema amplo, que a gente tem bastante coisas aqui, né, no aquecimento, no preparo do episódio. Então, para a gente não ter que atropelar muitos conteúdos, a gente programa futuramente mais episódios com o tema. Perfeito. Vamos lembrar que a gente tem feito uma escolha de fazer pacotinhos de discussões e, em outros momentos, algum tema separado. Então, a gente já olhou lá para o transtorno de personalidade borderline, a gente começou a olhar com a Renata para a depressão, com a Raquel para as questões de violência. Então, hoje, vamos abrir mais a ansiedade. E aí, Thaís, vamos fazer essa pergunta. Por que é tão relevante, por que é importante a gente pensar em ansiedade? Sim, eu acho que é um tema muito relevante hoje em dia por várias razões, né? Eu acho que no consultório, principalmente, a gente observa um número significativo de pacientes com essa queixa, né? Eu acho que no momento, eu posso dizer que é o que mais chega para a gente no consultório, são queixas relacionadas à ansiedade, né? Então, acho que tem uma importância. Eu acho que um outro fator é o grau de sofrimento, né, que gera para o paciente que se encontra nessa situação, né? Então, é importante olhar, entender para poder também saber, né, como acolher, porque ele chega num grau de sofrimento normalmente muito intenso, né? E a gente também, eu acho que um terceiro fator, né, está exposto a um contexto social que favorece muito, né, o transtorno de ansiedade, a ansiedade, os sintomas e tudo mais, né? Então, eu acho que mais do que nunca é necessário a gente olhar para esses fatores e entender, né, do nosso contexto, das variáveis culturais e o quanto cada indivíduo consegue, né, dentro da sua própria história, lidar com esse contexto, né? Então, a ansiedade ela vai sendo trazida, né, por esse paciente, né, juntando algumas variáveis, a própria história dele, né, e o contexto atual que a gente vive, né, que acaba sendo muito exigente em termos de performance,
cobranças, né, de seguir vários padrões, né, e o que gera aí, né, uma frequente insatisfação, né, com tudo, um sentimento, né, de angústia, de ansiedade, né, constante, e a gente vê muito, né, na descrição uma sensação de impotência diante, né, dos perigos ou problemas que eles identificam ali na sua rotina, né. Então, eu acho que são alguns fatores aí para a gente discutir. Me esqueci, fazer uma ressalva quanto ao nosso cuidado aqui de ser um episódio que a gente vai tratar de um tema realmente muito prevalente, mas aqui é de discussão entre profissionais. Sim. A ideia não é fazer diagnóstico das pessoas, e se em algum momento quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, perceber que se encaixa nesse sofrimento, nesse quadro, que aí a ideia é buscar um atendimento com médico, psiquiatra, atendimento com um psicoterapeuta, tá bem? Então essa é a primeira ressalva. E a segunda coisa, né, Thaís, você já deu a dica que tem uma interface grande com a cultura. Sim. Tá? Então, quem não acompanhou o episódio do Pedro Faleiros, Isso. já busca lá no YouTube, Exato. já busca corte no Instagram, que tem material rico para coincidir com o que a gente vai falar hoje. Né? Sim, com certeza. Muito bem. E aí, Marília, por onde vamos começar? O que você... Eu acho que como por tradição, né, e eu acho que uma linha de raciocínio bem bacana é a gente pensar na definição, né, dos comportamentos e dos sintomas de ansiedade sob a ótica da análise do comportamento, para a gente garantir aqui um entendimento de que todos estamos falando sob a mesma ótica, certo? Então, vamos começar aí com a Thaís. Como é que você ajuda a gente, Thaís, a compreender o conceito de ansiedade? Então, a ansiedade, quando a gente recebe o paciente, a gente escuta muito que eles estão, né, sofrendo num estado de alerta constante, esperando o pior acontecer, né? Então, quando a gente vai definir isso de uma maneira, né, mais conceitual, o que é característico da ansiedade, né, é a presença de um estímulo pré-aversivo, né, que ele vai sinalizar a possibilidade, né, de um estímulo aversivo acontecer. Né? Então, esse pré-aversivo, à medida que a gente entra em contato com ele inicia respostas, né? Eu acho que o que é mais característico da ansiedade são essas respostas fisiológicas, né? Que aí variam, né? Desde taquicardia, sudorese, tremores, né? Que se fazem presentes e que também participam ali nessa... É a primeira resposta fisiológica que a gente tem diante desse estímulo pré-aversivo e que acabam gerando uma modificação no padrão comportamental desse indivíduo, né? Então, ele pode começar a emitir respostas de fuga esquiva dessa situação temida, né? Da situação identificada ali já no pré-aversivo, né? E um outro efeito, né, é diminuir as respostas por busca de reforçadores positivos, né? Então, esse é basicamente o paradigma da ansiedade, né? Aumento também nas respostas de fuga esquiva, desse aversivo, né? Então, esse paradigma, né, entender esse contexto, né, é importante, porque o pré-aversivo, ele acaba eliciando respostas emocionais que são até mais intensas que o próprio contato com o aversivo, né? E que muitas vezes controlam aí essa mudança comportamental, né, a ponto de o indivíduo passar a evitar uma série de situações cotidianas, né, que podem ser importantes para ele, e perder acesso a situações prazerosas que também seriam, né? Então, aí a gente cria uma forma de responder que pode ir trazendo consequências significativas para o dia a dia, para o engajamento desse paciente na rotina, né, no dia a dia dele de forma geral. Perfeito, bem bacana. Acho que essa descrição, a gente estava brincando aqui nos bastidores, né? Todo mundo se identifica em algum momento, né? A Thaís também está trazendo. Vamos chegar nessa questão de práticas culturais que acabam sendo mais produtoras aí de ansiedade. Então, quando a gente pensa nessa descrição que a Thaís está fazendo, né? É muito fácil a gente conseguir identificar algum momento em que a gente tenha se sentido assim. Sim. Então, a gente vai agora, ao longo do episódio, né, tentar destrinchar um pouco mais dessa definição para a gente também entender quando que a gente vai considerar essa ansiedade, o nível de sofrimento considerado patológico e quando a gente vai também entender que são condições naturais ali, produto da situação, do contexto,
mas que não trazem um prejuízo tão significativo, né? Uhum. Mas a Thaís está trazendo o paradigma da ansiedade, que é bastante importante, para a gente entender, então, as funções aí dos estímulos antecedentes. A Thaís já deu grande ênfase para isso. A gente vai olhar um pouquinho, então, para as respostas, né, que são comuns aí, manifestações da ansiedade, e as consequências, que são a função das consequências dentro dessas contingências que a gente vai chamar de contingências aversivas ou contingências coercitivas. Sim. Né? Então vamos começar pelos antecedentes, pela ordem Perfeito. aí, né, da tríplice contingência. Então a Thaís mencionou para a gente o termo pré-aversivo, né? Vamos trabalhar um pouquinho em torno desse conceito para a gente entender como é que um estímulo vai adquirindo essa função para as pessoas? Sim. Tá. Então, a princípio, a gente tem a presença, né, de um estímulo pré-aversivo, que faz parte da história do organismo, que em algum momento ele foi pareado com uma situação mais aversiva, né, do qual o indivíduo participou, né, e ele também adquire essa função muito parecida, né, com a do estímulo aversivo. Parecida, mas até pior, né? O estímulo antecedente, ele inicia respostas emocionais mais intensas que o próprio estímulo aversivo, né? Então, em algum momento na história desse indivíduo, houve um pareamento, né, entre esse estímulo neutro, que a princípio não era um problema, com a presença do estímulo aversivo, né? E ele adquire essa função também, né? Então, o estímulo aversivo, ele pode ser uma situação, né? Ele pode ser verbal ou não, né? Uma fala, uma palavra que desencadeie as respostas emocionais, né? E cada indivíduo, obviamente, tem a sua história, né? E essas respostas emocionais fisiológicas, né, elas são de vários tipos. A primeira é fisiológica, né, que a gente conhece bem quando a gente fala de ansiedade, né? Sim. Então, um estímulo que acaba eliciando respostas intensas de sofrimento, né? E o indivíduo começa... É o que mais chega no consultório, quando a gente vai falar de ansiedade, o que mais incomoda, né? São as respostas emocionais, são as queixas que a gente tem, né? Quando ele chega, é o que a gente tem acesso. Né? Nem sempre ele faz essa relação com o antecedente, né, e com outras mudanças que vêm junto. Mas a resposta fisiológica, ela é significativa, né, muito significativa para o indivíduo, e é o que chega como queixa no consultório, né? Então, as alterações fisiológicas de vários tipos, tremores, sudorese, taquicardia, né, que geram um desconforto muito grande. Então, é o que traz muitas vezes o paciente para, né, buscar ajuda. Mas Perfeito. um outro efeito, né, então o antecedente seria a presença do estímulo pré-aversivo, né, que sinaliza a possibilidade de entrar em contato com o aversivo na sequência. O segundo aspecto são as respostas, né, então a resposta fisiológica é uma delas. Além da resposta fisiológica, a gente tem as respostas de fuga esquiva, né, porque já que está sinalizado que eu vou entrar em contato com o aversivo, né, o que é natural do ser humano, né? Evitar o aversivo. Né? Isso. Então, a gente passa a emitir uma série de respostas de fuga esquiva para tentar evitar ao máximo o contato com esse aversivo, né? Então, normalmente a gente observa também, em alguns casos, quando tem possibilidade de fuga esquiva, um repertório rico em evitar o que é aversivo para aquele cliente, né? Então, e aí essa história também, né, varia de um indivíduo para outro. Né? Um outro aspecto é o efeito supressor, né? Exatamente das respostas fisiológicas também, né? Elas são tão intensas que elas também concorrem com a emissão de respostas em busca de reforçadores positivos, né? Então, há uma diminuição na busca pelos reforçadores positivos, né? Então, o indivíduo passa... É muito comum quando a gente está ansioso, né? Preocupado com algum fato, a gente não conseguir se envolver com outros comportamentos na rotina que seriam reforçadores, né? Muito preocupada com a prova, não consigo ler o livro de cabeceira, né? Não me envolvo com a Não presta leitura, atenção na série que está passando. não presto atenção na série que está passando, né? Não consigo ir para academia nos dias que eu estou muito tensa, né? Eu tenho vários pacientes adolescentes que eles falam, nossa, tem prova essa semana, desmarca tudo, né? Não faz mais nada, a não ser estudar para a prova, né? Então, esse é um dos efeitos supressores também da própria contingência, né, de ansiedade, né? E como consequência, né, quando a gente tem a possibilidade de esquiva, a gente tem um alívio das situações, né? Quando a gente não tem a possibilidade de esquiva, a gente tem, acho que, os casos mais sérios, né, mais graves de ansiedade,
em que a gente vê, né, um sofrimento constante ali, uma sensação de impotência, um sentimento de impotência, né, e paralisação, né, que eu acho que é uma das características, consequências mais severas ali dos casos mais graves, em que há uma paralisação do indivíduo, né, a supressão total das respostas, não só em busca dos reforçadores positivos, mas também de fuga-esquiva, né? Então, acho que são os casos mais sérios ali. Em relação às respostas fisiológicas, né, a gente vê que ela também tem várias funções, né? Além de ter, né, serem sentidas pelo indivíduo, elas podem ter uma função de SD, né, para olhar e falar, bom, agora é a hora de emitir, né, um comportamento de fuga-esquiva, né? Estou começando a ficar mal. Isso. Então, eu vou sair daqui, eu vou sair do ambiente aversivo, evitar situações de constrangimento, chegar perto da pessoa, né, de segurança, né, afetiva, pedir ajuda. Buscar ajuda, né? Exatamente. Então, eu tenho ali a possibilidade. Elas também, normalmente, podem controlar, né, a resposta em busca de reforçadores e também funcionar como uma situação estabelecedora da forma como o indivíduo vai passar a se comportar a partir daquele momento. Né? Então, se eu estou mais ansioso, eu não estou bem, né, eu passo a prestar atenção em outros aspectos do ambiente que normalmente eu não prestaria. Né? Então, todas essas respostas, né, elas vão alterando a forma como o indivíduo vai se comportando no seu dia a dia, né? E aí a gente tem um vasto exemplo, né, dentro do consultório, de padrões de comportamento que vão se alterando a partir de então, né? E trazendo, muitas vezes, um comprometimento muito grande para a capacidade produtiva, né, para questões de qualidade de vida, né, e consequências, às vezes, no próprio trabalho, né, nas relações mais próximas. Perfeito. Vamos começar, então, acho que citar alguns exemplos a partir dessa riqueza aí conceitual que a Thaís está trazendo para a gente, né? Fico pensando aqui, exemplos da clínica que os clientes já relatam para a gente normalmente. Então, vou só inverter um pouquinho. Veja assim, sim. Eu vou falar do que a gente tem de subtipos na psiquiatria. Ah, perfeito. Porque aí depois a gente pode usar esses exemplos de falar de transtorno de pânico, falar de ansiedade. A gente faz essa transposição. Perfeito, tá, vamos lá. Hoje a gente ainda usa o DSM-5 como base, o manual americano, né, de psiquiatria, do Manual de Diagnósticos Americano, da Associação Americana de Psiquiatria, para entender dentro da psiquiatria e, óbvio, dar uma interface com a psicologia. Né? Em 2013, ele foi modificado para uma quinta versão, depois teve a quinta versão modificada, a TR, mas que para a ansiedade não trouxe grandes repercussões. Então, a primeira mudança grande que a gente teve, o toque deixou de estar dentro da ansiedade. E ele foi para um capítulo coladinho na ansiedade, numa ideia que é quase ansiedade, mas não é. Certo. Tá? Os transtornos traumáticos relacionados a estresse agudo, estresse pós-traumático, também não está no mesmo capítulo, mas a gente sabe que tem uma interface. O que mudaria um pouquinho aqui é que no trauma o evento já aconteceu. Tá? Então eu estou também sob controle do que aconteceu. Então eles deixaram num capítulo à parte, mas a gente sabe que as pessoas que chegam com transtorno de estresse pós-traumático têm várias características de ansiedade. Também, ansiedade. Tá? Então, agora no capítulo maior de ansiedade. Vamos lá. Eu tenho um ataque de pânico, que é uma crise ansiosa grande, aguda, que passa, e eu tenho repercussões disso, de eu ter receio de ter um novo ataque de pânico. Eu tenho percepções aumentadas sobre as minhas sensações corporais. O nome disso, transtorno de pânico. Então eu tenho um ataque de pânico, mas as repercussões, com mais medo de ter uma nova crise, e o que eu estou prestando atenção que posso. Então a preocupação é com um novo ataque de pânico. Aqui eu estou olhando para a preocupação futura. Eu tenho uma preocupação de ser julgado, de ser humilhado, de não ir bem numa apresentação social. Transtorno de ansiedade social. Outro nome que era fobia social. Então, aqui o elemento de preocupação, a gente está falando da exposição ao ambiente social e que eu posso ser julgado. Eu tenho um receio de estar separado de alguém que é uma figurinha relevante. Principalmente ocorre em crianças, mas é o transtorno de ansiedade de separação. Aí eu vou ter uma preocupação de não buscar ajuda, não ser capaz de encontrar ajuda. É uma preocupação de
de ser difícil sair daquele ambiente. A agorafobia. A agora de praça, desconforto com esses ambientes públicos. Então, num show, num transporte público, pode estar dentro do pânico, mas também em outros quadros, como depressão, transtorno de ansiedade, em outros transtornos de ansiedade. Então, a gente falou pânico, TAS, que é fobia social, a gente falou de agorafobia, ansiedade de separação. Eu vou poder ter mutismo seletivo, que é a dificuldade de me comunicar em alguns ambientes também, mais comumente envolvido com crianças. E as fobias específicas. Aí o elemento de receio é um objeto, um animal, uma situação, e a gente vai dando nomes, né? Aracnofobia, vou dando outros nomes, mas fobia específica é isso aí. Como analista de comportamento, a gente já foi conhecido muito por tratar disso, né? Quando tinha quem não sabe o que fazer com a fobia específica, mandava para os analistas do comportamento. Então, é o elemento. Aí tem um elemento específico, né? Agulha, sangue, são situações muito, muito comuns. E a gente vai para o último, que também é muito prevalente. Todos os transtornos ansiosos são os mais prevalentes no Brasil e também no mundo se reproduz isso, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Aí, basicamente, eu tenho uma preocupação com vários elementos, tem uma característica muito antecipatória e ser muito catastrófico. Então, a gente está olhando aqui. No ansiedade generalizada, eu estou preocupado com coisas mundanas, só que eu erro o tom. Então, é assim que a gente separa. Tá tudo isso, vou ter outros transtornos desencadeados por drogas, por outras condições, mas os principais foram os que eu citei antes. Então, agora, Marília, Thaís, podemos usar a experiência com esses transtornos na clínica para entender o que a Thaís foi explicando, né, de como funciona. Bacana, isso mesmo, Lucas. E obrigada por ter lembrado aí da classificação do DSM, que eu já estava aqui, tentando engolir essa parte. Mas o que você está trazendo para a gente, talvez, eu acho que uma polêmica que tem aí em relação, né, ao uso do DSM pelo analista do comportamento, é a gente não se restringir a uma análise do fenótipo. Então, a gente consegue olhar, eu acho que essas categorias dos transtornos são extremamente válidas aí para consolidar estratégias de tratamento, uso de medicações apropriadas, né? E um complemento para isso é que a gente vai olhar para as contingências que produzem essa forma de apresentação da ansiedade, né? Então, a gente vai pensar em quais tipos de contingências estão construindo essa função aversiva. Então, se a gente for utilizar alguns exemplos, uma pessoa que tenha medo de dirigir um veículo, né? Ela vai trazer, então, talvez ela tenha uma ansiedade específica para esses contextos, em outros momentos não tenho pensamento catastrófico, não tenho medo de se colocar em risco ou colocar as outras pessoas em risco, mas nessa situação específica a ansiedade aparece de uma forma, como você está dizendo, elevada, traz sofrimento, e o que a Thaís disse para a gente, compromete a emissão das outras respostas que são necessárias. Então, talvez esse possa ser um exemplo aí de uma ansiedade específica para um contexto. Sim. Né? A ansiedade generalizada, eu acho que ela acaba sendo mais recorrente na clínica, sim, de uma maneira geral, por uma preocupação constante aí. Como a Thaís já estava dizendo para a gente, constantemente preocupados com desempenho, em evitar rejeição social, produzir aprovação pelo grupo social, então aquela preocupação constante para atender as expectativas e que as coisas aconteçam, né, de um jeito ali mais ou menos orquestrado, né? Se a gente for pensar nisso, então o que a Thaís estava dizendo, né? Então existem as manifestações respondentes. Então, se a gente for pensar uma pessoa que tem uma preocupação com alto desempenho, vou fazer uma prova, o aluno que vai prestar vestibular, uma prova durante o semestre na faculdade, ela pode gerar uma preocupação, né, de será que eu vou conseguir bem? Será que eu vou manter meu padrão de notas? Será que eu vou conseguir ser aprovado? Então, todos esses pensamentos que podem ser verbalizados, compartilhados com alguém, ou podem ficar no nível encoberto. Eu estou aqui pensando em tudo isso, ainda que eu não compartilhe com as pessoas, né?
e um desconforto, como a Thaís estava dizendo, dos respondentes. Eu posso sentir dor de cabeça, boca seca, coração acelerado, mão transpirando, tensão muscular. São várias manifestações que talvez, não sei, me arrisco a dizer, queria a opinião de vocês, talvez comumente é aí que a gente começa a identificar que a gente está ansioso. Sim. Talvez aí entra a importância da comunidade verbal ensinando a nomear as emoções. Sim. Então, quando a gente está diante de uma criança que está ali pálida, ou que está mais calada, ou que está falando, as crianças costumam falar, meu coração está batendo, né? Quando elas começam a perceber taquicardia. Então aí a gente começa a dizer, você está preocupada, você está com medo, você está ansioso, e assim por diante, que a gente vai nomeando aquela emoção. Talvez a partir dos respondentes, mas como a Thaís está dizendo, tem toda um desdobramento para os comportamentos operantes. Então, talvez essa pessoa, como a Thaís disse, então desmarca todos os compromissos. Eu tenho prova essa semana, eu não posso fazer as coisas que concorrem. Eu não vou jogar futebol, eu não vou na aula de dança, eu não vou para academia, porque talvez momentaneamente isso perca o valor reforçador. Sim. E vai me colocar em risco. Nossa, eu tenho que estudar muito para essa prova. Sim. Então, a gente está pensando aqui, eu acho que podemos dividir o quanto que a gente pode ter comportamentos de evitação, né, nessa contingência da ansiedade, e o quanto que a gente pode ter, né, privação de entrar em contato com situações que sejam potencialmente reforçadoras. Eu dou o nome disso, quando eu vou explicar para os pacientes, eu brinco que é uma bitributação, porque você fica com mal-estar, e perde a capacidade de produzir as coisas boas. Aí você dança, quase sempre você dança nessa... Então eu sei que eu regularmente fazendo atividade física, eu sei que regularmente ainda na minha aula de pintura, eu me sinto bem. Aí eu tô na semana pré-prova, o que eu faço? Paro aquilo. Então aí eu fico com o desconforto da antecipação de que eu vou ser reprovado, vou perder 2 semestres, só vou poder... E eu acabo não indo também na coisa que me deixa melhor, né? Então, exatamente. Essa é E dependendo do tempo, né, que a gente fica exposto a essa contingência, os danos vão sendo maiores, né? Porque eu acho que a questão das respostas fisiológicas é tão importante que o indivíduo ele não discrimina essas outras mudanças, né? E nem o impacto que isso tem sobre ele, né? Então, acho que a questão da terapia é justamente essa, a gente conseguir identificar, né, em que situações essas respostas ocorrem e o que acontece, né, como que ele muda de comportamento e as consequências dessas mudanças, exatamente o que você está dizendo, para não sofrer o efeito da tributação por muito tempo, né? Às vezes a gente tem a possibilidade, né, de conseguir olhar para isso, alterar. Porque se eu deixar de comer de uma maneira saudável durante 1, 2 semanas, é pouco provável que eu perceba grandes, só se eu for alguém muito sensível, né? Eu sou intolerante à lactose, a glúten, enfim. Eu teria alguma condição assim que apareceria. Nas outras, eu vou demandar, às vezes, muito tempo para perceber uma modificação corporal relevante, uma alteração no sono mais acentuada, né? Perfeito. Acho que essa é uma comparação justa aí de tempo. Muito bem, então a gente está falando aqui da aquisição de função, né, para os estímulos que estiverem associados também àquela condição de ansiedade, eles vão adquirindo por pareamento essa função pré-aversiva. Então aqui a gente está falando de ansiedade, preocupação grande diante de uma prova. Então tudo que remeta a isso, né? Então fazer a lição de casa daquela disciplina, né? Alguém falando ali, a roda de conversa que fala sobre o conteúdo da prova. Cada lembrete do professor, calendário, vão sinalizando para a pessoa que aquele evento desafiador está se aproximando. Sim. Né? Então, a gente começa a ter um sofrimento, por isso que muitas vezes antecipatório, né? Que são aqueles elementos que estiveram associados à ocorrência do evento principal, eles vão sinalizando para a gente perigo. Sim. Né? E é isso que a gente vai chamar dos pré-aversivos. Exato. Né?
como respostas. Então, a gente está falando das respostas fisiológicas, e aí, sempre que a gente vai lá no livro, né, a gente vê a questão, aquela terminologia, respostas de luta ou fuga, né, que aqui eu acho que vale a pena a gente destrinchar, né, que a gente está dizendo quais comportamentos, então, de evitação a pessoa pode apresentar. Então, por exemplo, para evitar ir mal na prova, eu estudo mais, eu releio o conteúdo, eu vou para um plantão de dúvidas no colégio, tento estudar com os colegas para diminuir o risco de produzir aquela consequência aversiva. Nota baixa, ficar de exame, ter que fazer mais provas, reprovação e assim por diante, né? E como vocês estão dizendo, a redução ali de outros operantes, né? Então, talvez nesse momento, não vou jogar o tênis, eu não vou fazer aula de cerâmica, aula de pintura, e aí a gente pode ir restringindo alguns comportamentos. Sim. Né? Porque aqui a gente vai ter, eu vou voltar ali no transtorno de pânico, então você vai pensar assim, eu estava exposto a um mal-estar, e aí as sensações físicas, a gente fala que eu gosto de usar uma coisa que eu perco a inocência frente às sensações corporais. Qualquer taquicardia é um pré-evento ali para eu achar que eu vou ter uma crise. Então, aqui, aí eu vou pensar que eu vou estar exposto a uma apresentação. Então, quando a gente cuida de pacientes com ansiedade social, o que eles vão contar? Eu estava lá no colégio, a ansiedade social tem uma prevalência que começa ali, uma incidência que vai ser de 11, 13 anos, parece que isso. Eu estou no colégio, eu combinava, eu faço o resumo de todo o capítulo, mas não apresento, né? Essa é a história ali. Falo que eu estou com dor de barriga no dia da apresentação e não vou para a escola. E aí o que a Thaís falou também, se eu acabo fazendo, é com muito mal-estar. Sim. É com muito, muito mal-estar, né? É um desconforto muito grande de passar mal, de ter sudorese muito intensa. Então, são as sensações, vão acontecendo isso. E aí a gente pode olhar para qualquer transtorno de ansiedade, vai ter isso acontecendo, né? Sim. Exatamente. E tô aqui pensando, né, dos experimentos que a gente tem na literatura da análise do comportamento. Então, tem modelos experimentais que ilustram aí como os organismos respondem a essas contingências aversivas. Então, podemos mencionar um pouquinho, né, para a gente pensar em como são, a partir da compreensão do fenômeno, como é que a gente vai pensar lá na frente, intervenções. Então, hoje a gente não vai falar especificamente de intervenção, mas fazer uma análise funcional correta e completa do episódio de ansiedade já é um ingrediente da intervenção e é o que vai embasar toda a intervenção do psicoterapeuta. Sim. A Thaís até falou do final de uma resposta que é paralisar, né? Que é não emitir. Eu me lembro na faculdade de medicina, eu tinha uma professora, a professora Leda, em neurofisiologia. Isso deve ser no primeiro, segundo semestre, no primeiro ano. E a gente eu fui uma das últimas turmas que teve, eu fui exposto a animais ainda, né? Aí a gente punha uma chapinha quente e ia aumentando a temperatura, e a hora que ficava muito quente, o ratinho pulava e paralisava, né? E aí você achava o ponto, o máximo dessa, o equilíbrio dessa coisa. Antes ele ficava saltitando, pipocando ali na chapinha quente, que era quando ficava muito aversivo, pelo que eu não entendo tanto de análise experimental, mas eu imagino que seja isso, né? A hora que passou o limite lá, 34 graus, era 38, eu não me lembro qual era o valor lógico. Aí ele fingia para fugir, né? Para fugir, né? Aí, muito bem. Interessante, que até pegando um pouquinho... Desculpa, Thaís. Pegando um pouquinho aí os modelos experimentais, a gente vai distinguir também na análise do comportamento os comportamentos de fuga dos comportamentos de esquiva. Então, vamos falar um pouquinho disso, Thaís? Essa diferença aí? Eu erro várias vezes. Né? Mas aqui a gente se ajuda. Um vai puxando aí a mão do outro. A esquiva, normalmente, a gente tem uma sinalização da possibilidade de entrar em contato, mas o aversivo ainda não está presente na situação, né? Então, ele emite uma resposta que impede o contato e evita o contato com o estímulo aversivo. Perfeito. Então, a gente tem a esquiva. Na fuga, normalmente, a gente já tem um aversivo presente na situação.
Então, a resposta, ela impede o contato, ela interrompe o contato, na verdade, né? Que já está acontecendo ali na contingência aversiva, né? Perfeito. Então, a gente foge da presença desse aversivo. Uhum, perfeito, porque daí nesse modelo que o Lucas está falando de experimento, o rato entra em contato com a alta temperatura, então quando ele tenta saltar, sair do piso ali onde tem a alta temperatura, ele está tentando emitir comportamentos de fuga. Já está o aversivo presente. Mas eu tento reduzir o contato com essa estimulação aversiva. O aluno que não quer ir para a apresentação, ele está emitindo comportamento de esquiva. Isso. Né? Porque Exatamente. ele não... E aí, se ele, no meio da apresentação, falar que está passando mal e sair é fuga. Okay. Exato. E aí, eu acho que quando a gente pensa, né, no comportamento de fuga, vamos pensar um pouquinho, será que todo comportamento de evitação ou distanciamento dos aversivos, ele vai ser necessariamente inadequado, inapropriado, ou existem situações em que a gente pode considerar que aquele comportamento é saudável, adaptativo ou até esperado para os momentos? O que você acha, Thaís? Eu acho que sim, eu acho que nós temos as duas coisas, né? Eu acho que quando o comportamento de fuga esquiva ele ocorre num número muito frequente, né? No repertório desse indivíduo, ele gera algumas consequências, né? Por exemplo, evita o aversivo, mas não gera a possibilidade de um enfrentamento, de uma aprendizagem, né? De entrar em contato com a situação temida e saber também emitir respostas que deem conta de diminuir o aversivo, né? E a médio e longo prazo até não se tornar mais, não ser mais aversivo, não ter essa função, né? Então, dependendo do número de vezes, por exemplo, uma fuga esquiva de uma situação aversiva que acontece esporadicamente, a consequência é ok. Mas se acontece sempre, eu tenho uma dificuldade aí de repertório. Eu não tenho a garantia de que eu vou conseguir me esquivar todas as vezes, né, de todos os aversivos do mundo. Então, eu preciso, em algum momento, aprender a enfrentar, né? Agora, existem casos de ansiedade em que a intensidade do aversivo é tão grande, e principalmente nos casos em que a fuga esquiva não dá conta, muitas vezes, de evitar o aversivo, né? Ou não tem fuga esquiva possível, o caso da morte, né? De uma doença grave, né? E aí eu acho que algumas situações mesmo, no consultório, implicam em ensinar algumas possibilidades de fuga esquiva, né? Que alivie um pouco, né? Esse contato com o aversivo. Então, muitas vezes a gente tem que aprender, ensinar o cliente, né, como ele pode evitar algumas situações, por exemplo, violência extrema, né? Existe alguma possibilidade de perceber antecipadamente e se esquivar, né, de estar atento a algumas situações pré-aversivas para que a gente possa pensar qual resposta seria interessante naquele momento para evitar o aversivo. Tem o experimento, né, do desamparo aprendido, que eu acho que é bem interessante, né? Juntando um pouco com o paradigma da ansiedade, ele trabalhou muito com a esquiva sinalizada, né? Que quando a gente ele trabalhou com cachorros nesse experimento, né? Quando o cachorro tinha a possibilidade de interromper o aversivo, né? Ele tinha dois grupos, um que conseguia interromper o choque da base ali onde o cachorro estava, e um outro grupo que o choque era incontrolável, não tinha possibilidade de interromper. Então, os que podiam interromper, eles tinham a possibilidade de bater o focinho ali numa placa e parar o choque. E aí eles tinham a possibilidade de esquiva, né, do choque. E o outro grupo recebia o choque sem possibilidade de esquiva. Então, numa segunda parte do experimento, eles ensinaram os dois grupos a esquivar do choque, né? Então, um grupo começava a sentir o choque, os dois grupos, na verdade, agora a condição era comum para os dois. Eles pulavam para uma outra plataforma e interrompiam o choque. O grupo que, na condição 1, tinha possibilidade de esquiva, né? Tocando o focinho, parando o choque, eles conseguiam aprender também o comportamento de esquiva, que era pular para parte lateral ali da caixa, né? O grupo que recebeu o choque de forma incontrolável, na primeira parte, eles não aprenderam o comportamento de fuga esquiva. Eles paralisaram e suportavam o choque por mais tempo, né? Então, acho que trazendo um pouco para a questão da ansiedade, né? O quanto que essa previsibilidade, né? A controlabilidade é uma variável, né? Acho que importante, mas é isso. Em algumas situações, a gente vai ter que ensinar, né? Dependendo da história desse indivíduo, né? Dependendo da intensidade desse aversivo. A intensidade do aversivo e o tempo de exposição são variáveis importantes para esse indivíduo ter ou não até repertório de fuga esquiva.
né? E até a capacidade de aprender novos repertórios, né? E aí eu acho que essa condição de muitas vezes a gente precisar ensinar, né? E a outra condição de quando você já tem um repertório acentuado de fuga e esquiva, você também não tem um repertório de enfrentamento, né? Então, ao mesmo tempo que ele é bom no sentido de, né, aliviar os sintomas por alguns momentos, né? Em outros casos ele pode ser ruim, porque também não cria condições de enfrentar esse aversivo de outras maneiras, né? Não dá para esquivar sempre. Então, Isso, que utilizando aí o exemplo dessa condição experimental dos cachorros, a gente poderia ter uma condição onde o experimentador não aciona mais a corrente elétrica, mas então o choque, o aversivo não está mais presente, não vai mais ser apresentado, mas o cachorro continua emitindo a resposta de saltar para o lado oposto. exatamente. Então, como a gente conhece a contingência do choque desligado, a gente entende que aquela resposta de Não caberia esquiva do mais. choque do choque não caberia mais. Isso, exato. Porém, o cachorro não está sob controle da nova contingência e acaba se comportando ainda num padrão excessivo de evitação. Exatamente. Eu vou transcender um pouco para o uso de substâncias, né? O Alan já veio aqui, mas quando a gente vai fazer, às vezes, uma intervenção inicial, a gente vai ter que ensinar os pacientes a ter fuga e esquiva. Fuga de, pô, não dá para você ir no bar, cara, você tá parando de usar álcool com cocaína, então você não vai. E aí também vai ter que ter esse de esquiva, vai ter que ter de fuga também. Por quê? A hora que ele for num lugar e estiver interagindo e aquela pessoa, eu e o Pedro acompanhamos um jovem que usa substância, e aí ele foi exposto a um cara com quem ele usava, uma pessoa com quem ele usava no passado. Ele tinha que conseguir. A hora que ele conseguiu fugir, foi ótimo. Óbvio que em médio e longo prazo a gente quer que ele tenha outros comportamentos de sábado à noite, que ele normalmente ele sairia para ir num bar, ele vai ter que achar outras coisas para fazer, ou com com um grupo alternativo ou em outros lugares, né? Mas agudamente vai ter que ser muito funcional ali, cabe muito bem, né? Então, e quando vocês falam do excesso ali dos comportamentos, quando eu tenho um paciente com pânico, que uma das coisas que vai acontecer, eles vão dizer assim, eu tive um ataque de pânico quando eu estava dirigindo à noite sozinho. Esse é o exemplo que eu costumo usar. Então eles param de querer ficar sozinhos. Exato. Não gosto muito da noite. Não gosto de dirigir. Mas essas coisas assim fazem parte da rotina de vida, né? da maior parte das pessoas. À noite e sozinho vai acontecer. Dirigir até pode ser que seja possível não acontecer, mas e a gente vai ter que ajudar a ficar expostos. A exposição ali é inevitável. Você pode ajudar, talvez a gente medicar com Rivotril em algum momento antes, voltar a dirigir com alguém junto, dirigir num condomínio fechado e não na Anhanguera 6h45 da tarde, né, da noite, né? Mas minimamente a gente vai ter que ir voltando a fazer uma exposição para essas pessoas, né? Isso, para que exista o enfrentamento, né? Então, você está usando a palavra aí da exposição, normalmente gradativa, se a gente for pensar nas intervenções, e a exposição ou o enfrentamento, né? Que a gente precisa muitas vezes, né, ensinar esse conceito para o cliente para que ele confie também no procedimento de exposição que vai vir depois. Mas, nossa, né? Como assim? O terapeuta, o meu médico estão falando assim que eu tenho que dirigir, eu tenho medo de dirigir, mas eles estão me mandando lá na frente do leão, né? Que o último exemplo disso, que o professor Hélio conta, né, que ele deve ter feito alguma vez, foi a técnica chamada de inundação. Isso. Que aí você vai liberar o dia inteiro, você vai ficar com o cliente a todo tempo falando, por exemplo, de uma violência sexual até que os respondentes passem. É isso, né, Marília? Essa ele já contou em aula, acho que pelo menos uma vez já ter feito isso, né? Sim. Se demorar 1 hora, ok, mas se demorar 5 horas, enquanto houver taquicardia, enquanto houver sudorese, você vai ficar lá, né? Exatamente. E o Skinner tem uma frase, né, que ele fala que os aversivos são, né, aversivos geram uma série de efeitos colaterais, mas que é importante que o indivíduo, para que ele deixe, né, para ele enfrentar esse aversivo, que ele entre em contato novamente, tenha a chance de emitir outra resposta e tenha acesso a outras consequências, né? Então, dentro do que vocês estão dizendo, vai muito nessa linha, que a gente precisa criar uma condição em que ele possa enfrentar esse aversivo, e aí, eu acho que Skinner dá várias possibilidades, né? A intensidade do aversivo, do mais fraco, né, para o mais
intenso ali, então situações mais simples, né? Dirigir com alguém, dirigir durante o dia, né? Criar condições em que ele possa minimamente entrar em contato com a situação aversiva, emitir algumas respostas alternativas que gerem consequências mais amenas. E uma das questões é, né? Como o pré-aversivo gera efeitos emocionais mais aversivos que o próprio aversivo, normalmente quando a gente começa a expor o paciente a situações temidas, né? Com todo cuidado, gradativamente, a sensação é de alívio também, né? Poxa, eu achei que ia ser muito pior, né? Eu sofri muito mais pensando em como seria a situação do que estando na situação, né? Então, eu acho que é uma questão interessante também para a gente estar, né, na intervir, né, olhar para essa dinâmica, né? De como a gente também vai ajudando a entrar em contato e até a perceber realmente que na situação temida a gente tem outras possibilidades, né? Até de fuga, se for o caso, né? Mas as sensações fisiológicas, normalmente, elas tendem a ser até menos intensas do que a pré, né? A situação prévia ali, a exposição do estímulo. Perfeito. Os estoicos falam isso. A nossa capacidade de criar um monstro, não é monstro, eles usam outra frase, é muito maior do que o monstro é na realidade. Exatamente. Essa é a... e aí tá falando de Império Romano, a gente está olhando para um outro momento de civilização e já tinha esse conceito dos estoicos, né? O que a gente imagina invariavelmente tende a ser pior. Exatamente. E aí, se a gente for pensar, né, eu acho que vocês estão dando alguns exemplos também de quais dimensões dos aversivos a gente está, pode haver essa variação de acordo, né, com as circunstâncias. Então, o Lucas falou um pouco aí da intensidade das respostas de ansiedade. Então, eu posso ter uma crise de ansiedade, um pico, né, que é o pânico e tudo mais, como eu posso ter também respostas consistentemente elevadas, mas que não seriam esses picos, essas crises de ansiedade. E a intensidade do aversivo também varia, né, Thaís? A gente pode ter, por exemplo, alguma estimulação que seja, vamos colocar assim, muito intensa ou muito duradoura, que vai produzir umas respostas aí numa determinada proporção. E se a gente tiver dimensões dos estímulos mais brandas, a gente pode ter uma resposta de ansiedade também um pouco menor, um pouco menos disfuncional. Exatamente. Uma característica importante, né, que eu acho que vai na linha do que você está dizendo, é a capacidade de controlar ou não, né, que a gente chama da variável incontrolabilidade, né? Então, quando a gente se vê diante de pouca possibilidade das fugas esquivas, né, e esse aversivo é de fato muito intenso e dura por muito tempo, né, a gente tem sequelas muito maiores em relação ao quadro de ansiedade que isso vai gerar, as aprendizagens, né, de possibilidade de fuga esquiva e uma resposta ao tratamento também, né, tanto comportamental e às vezes medicamentoso, né. Então, essa variável é muito importante. Então, pensa numa violência que dura por anos, sem possibilidade de evitar ou fugir dessa, né, eu penso muito numa violência infantil, né, em que o menor não tem nem o mesmo repertório para se esquivar, né? Exato. Então, saber o que fazer na situação. Bullying, né, que muitas vezes, por mais que se fale, né, se organize o ambiente, ainda continua acontecendo, às vezes dura por anos, né? Então, são situações em que aí a gente tem, né, por mais que tente, algumas possibilidades de fuga esquiva não evitam o contato com o aversivo, né? Então, essa intensidade, né, do aversivo, ela está também relacionada a essa capacidade, muitas vezes, da gente conseguir emitir ou não as respostas, né, de fuga esquiva, e também com a intensidade dos respondentes, né? Quanto mais intenso é o aversivo, por mais tempo, mais fortes são as respostas emocionais que o indivíduo apresenta. Exato. Será que daí, então, nessa linha, a gente pode começar a distinguir entre o que é a ansiedade patológica e o que é a ansiedade comum das circunstâncias, né? Porque você está falando da diferença do nível de sofrimento. Né? Eu acredito que sim, né? Porque uma ansiedade a gente sente o tempo todo mundo tem, né? Às vezes o paciente fala, será que eu vou deixar de ter ansiedade, né? Não.
Dificilmente, né? Com a vida que a gente né? leva, né? O Sidman já fala isso lá no prefácio do Coerção e suas implicações, né? O quanto que a estimulação aversiva é uma condição da natureza. Então, ele já vai citar lá, por exemplo, temperaturas extremas, né? Sensações corporais, sensações que colocam em risco a integridade do organismo. Isso não é produto de comportamento, de construção da sociedade, práticas culturais, já é uma condição a qual todos nós estamos expostos. Né? Exatamente. E responder a isso, né, também, as respostas nossas, né, de ansiedade, elas são selecionadas ao longo da nossa espécie, né, da vida enquanto espécie, Exato. e elas são importantes muitas vezes, elas têm uma função, né, de sinalizar o aversivo, de criar condições para que a gente evite alguns problemas, né, no dia a dia, até em relação à própria sobrevivência, né? Mas a ansiedade natural também diante de uma situação que a gente vai viver pela primeira vez, né? O primeiro dia de escola, primeiro dia no emprego, a primeira reunião, a primeira apresentação, né? É natural que a gente ainda não tenha a tranquilidade, a gente não experimentou, né? Para saber que consequências vão vir a partir dali, né? Exato. Então, eu acho que essa seria uma ansiedade natural, né? E que a gente vai viver ao longo da vida em várias situações diferentes, à medida que os desafios, né, as situações vão mudando. Eu acho que se torna patológica quando ela começa a alterar um padrão de comportamento maior, né, em que a gente começa a ter mesmo ali, né, identificado os comportamentos de fuga e esquiva, então a gente começa a mudar, né, toda a dinâmica de rotina que a gente tem para evitar qualquer contato com o aversivo, né? Perdas aí dos reforçadores, que eu acho que é outra característica, a gente deixa de fazer também o que gosta, né, por um tempo aí curto ou até mais longo, né, e isso vai gerando outras consequências também, né, e esse estado de sofrimento maior, né, que o paciente relata, né, que é essa sensação de impotência, sem satisfação, angústia, né, o sentimento de angústia é muito comum, né, nesse quadro, né? Então, são sentimentos que acabam sendo aversivos por muito tempo, né? Então, aí a gente vê que é uma ansiedade que vai se tornando mais patológica no sentido de interferir na rotina, interferir na qualidade de vida desse paciente. Exatamente. Na psiquiatria, quase todos os diagnósticos, eles terminam, eles vão primeiro, não é decorrente de uso de substância, doença ou medicação, e no próximo vai ter aqui, traz sofrimento e prejuízo significativo. Então, essa é a premissa que a Thaís está falando, né? Quanto que traz de prejuízo e sofrimento. Quando eu vou explicar para os pacientes, eu olho assim, numa perspectiva, quanto que há de proporcionalidade. Então, eu já fui naquela escola 20 vezes, 40 vezes. Não é para ter o mesmo tipo de desconforto que eu tive quando eu fui no primeiro dia de aula, se eu mudei de escola, né? Sim. E quanto que ele permanece. Quase numa lógica de uma área sob curva. Se for alto e permanecer muito tempo, uma área sob curva grande. Se for uma espígula também, tem uma área sob curva grande. Uma área sob curva menor tá mais tranquilo. Então, é por aí. E quanto que vai para ele em várias outras áreas da vida. Sim. Então, eu fico com mal-estar do meio-dia a 1h15, que é o tempo de eu me preparar para a escola e chegar na escola. Não é uma coisa. Pega tudo meu dia. Incomoda tudo. Me paralisa. Não vou mais, no que você falou, né? Eu desmarco o inglês, eu não vou no futebol à tarde, eu não vou no balé. Então, para mim, essa vai ser algumas das distinções que a gente usa para decidir, por exemplo, uma intervenção medicamentosa, né? Fazer um caminho. Perfeito. Agora, acho que a gente pode pensar em expandir um pouquinho a discussão, que a Thaís também já pincelou lá no começo, da gente pensar nas práticas culturais e o quanto elas têm ou não uma influência sobre os comportamentos e os sintomas de ansiedade. A gente discutiu aqui algumas situações, episódios, e onde, quando a gente olha para a história de vida daquela pessoa, a gente vai vendo a construção da função aversiva. Então, uma experiência desagradável, marca bastante, passei muito constrangimento em uma situação, vou temer a repetição daquela situação e tudo mais. Mas se a gente expandir um pouquinho, para a gente olhar terceiro nível de seleção, comportamento social, como é que você pensa, Thaís, que a gente pode entrelaçar aí esses conceitos e esse conhecimento? Eu acho que olhar para a situação atual hoje, né, a contingência social, né, a gente tem aí, primeiro,
são vários pontos que eu acho que é importante, né? Um é a imediaticidade das consequências, né? Tudo muito para ontem, tudo muito rápido, né? A gente tem uma velocidade acelerada, né? De tarefas e afazeres, né? No dia, né? Eu vejo muitas crianças hoje em dia que vão para a escola, chegam da escola, tem inglês, tem balé, tem isso, tem aquilo. Então, uma rotina preenchida, né? De coisas em que precisa cumprir horário o tempo inteiro, precisa comer rápido, né? Então, a gente tem várias situações que atrapalham até a própria percepção, né, do que eu estou sentindo. Se eu quero, se eu não quero, se eu gosto, se eu não gosto, né? Então, é uma rotina, a gente fala, é acelerada, né? De cumprir praticamente tarefas o tempo todo, né? E cada vez mais, né? Então, no trabalho, hoje em dia, eu preciso saber o inglês, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer hora extra, eu preciso ter um bom desempenho, né? Ao mesmo tempo que eu preciso ir para academia, estar com o físico ok, né? Também ter tempo para cuidar dos filhos, né? Então, a gente tem uma contingência de exigência alta, né? Em que cada vez mais a gente tem a sensação de que precisa fazer mais e cada vez menos a sensação de que a gente consegue chegar exatamente numa consequência que satisfaça essa condição, né? Então, acho que hoje a gente tem exigências variadas aí, né? E impostas por várias questões culturais, né? Padrões, por exemplo, né? Eu vejo atendo muitas mulheres também, né? Que têm culturalmente alguns papéis designados a elas, né? O cuidado, por exemplo, né? Então, ela precisa cuidar dos filhos e ser uma boa profissional. Se algum membro da família adoece, normalmente é ela que precisa, né? Que é vista como responsável por algum cuidado, principalmente as filhas mulheres, né? Ao mesmo tempo que elas também estão no mercado competitivo, né? Então, precisam ser boas profissionais. Mas também não pode ficar feia, né? Vamos dizer assim, tem que estar sempre arrumada, fazer academia, porque é a questão do corpo, então, padrões de beleza, né? Então, o tempo inteiro a gente está respondendo a questões culturais, né? Aspectos culturais também que vão influenciar na forma como a gente vai se comportar, naquilo que a gente vai priorizar, né? Então, tanto é que elas estão exaustas, né? Normalmente as mães estão muito cansadas, porque é isso, né? São as contingências relacionadas aos cuidados, ao próprio trabalho, ao próprio autocuidado, né? E o tempo parece pequeno perto de todas as demandas, né? Então não fecha. Então a gente tem aí bastante elementos, né? Da própria cultura que contribuem para que essa mãe, né? Essa mulher, por exemplo, acabe se sentindo ansiosa em vários momentos e frustrada, né? Por muitas vezes não dar conta desses papéis, né? Porque não dá conta mesmo, né? É impossível que a gente consiga chegar aí às consequências esperadas, né? Essa perfeição em todas as Em áreas todas as da áreas vida, da né? vida. Então, isso vai trazendo frustração. Só que a questão é que hoje a gente tem a ideia de que se fizer mais, resolve, né? Se eu tiver um pouco mais de empenho nisso, vai ser melhor. Então, a gente passa muito mais tempo tentando emitir respostas, né? De fuga e esquiva para tentar chegar na consequência esperada e a gente não consegue, né? E esse tempo, né, que a gente fica prestando atenção no que falta para chegar onde quer, a gente vai ficando cada vez menos sensíveis às nossas próprias necessidades, né? E muitas vezes eu vejo que os pacientes chegam lá num burnout ou numa situação extrema para perceber que abandonaram, né, questões simples do dia a dia, né, que eram importantes, né? Às vezes autocuidado, às vezes as questões reforçadoras, né, principalmente as situações reforçadoras, que vão ficando para trás, né? A questão da rede social, né? Eu acho que é importante também, mudou o nosso comportamento, né? Quando a gente passa a se comparar com o outro, né? O ter dados mais imediatos, rápidos, né? De como as coisas estão acontecendo ao nosso entorno. Então, parece que a gente não tem o mesmo, né? Então, preciso fazer mais. O outro está publicando 500 coisas, né? Então, preciso estudar mais, né? Então, eu acho que isso também cria um contexto ansiogênico nesse sentido. Exatamente. Né? Eu vejo muito mensagens adolescentes, né? Respondeu, levou 1 hora para responder. Nossa, demorou, né? Quando eu falei do imediatismo, é um pouco isso, né? A gente espera se comporte, a consequência já ocorra, né? Que é um outro aspecto, eu acho que só abrindo parênteses da ansiedade, né? O autocontrole. Quando a gente tem um histórico de autocontrole, né? A gente consegue esperar pelas consequências reforçadoras atrasadas. Esperar por consequências aversivas atrasadas não é tão difícil, não é tão aversivo, né? Mas para quem já tem um histórico de ficar mais sob controle das consequências imediatas, é muito desafiador esperar e por uma consequência aversiva. Então aí a gente tem também um outro
uma outra variável, né, nessa questão da ansiedade. Né? Exato, que daí talvez sejam os comportamentos menos funcionais, menos saudáveis de buscar um alívio imediato. Né? Imediato. Da Então, substância, da comida, Exatamente. da compra. das coisas, né, que produzem aí um prazer imediato em contraste com o enfrentamento da situação. Sim. Suportar a espera, suportar condições desagradáveis, né? Exatamente. Eu falo muito com os clientes sobre com essas palavrinhas, né? A gente suportar certos caminhos, né? Pensando quando nós agimos, né, guiados pelos nossos valores, como a Thaís está dizendo, quais são as nossas escolhas de vida, o que é relevante para a gente. Se a gente entende que existe um reforçador aí, de uma magnitude considerável, pelo qual vale a pena batalhar, muitas vezes a gente consegue ter motivação, né? Isso também é uma condição motivacional para a gente enfrentar os desafios e os aversivos que vão aparecer no meio do caminho. Sim. E um outro aspecto, acho que cultural é isso, né? É essa imediaticidade hoje, né? A gente aperta botão e tudo acontece, né? E algumas coisas não são assim, né? Então é onde a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, principalmente no caso de ansiedade, né? Marília, eu já estou pensando aqui, né, que a gente falou de palavras importantes, enfrentamento e suportar, né, Célio? Mas eu queria que você amarrasse aqui, porque foi uma bela trajetória falando da ansiedade. Podemos fazer isso? Podemos, vamos lá. Então, a gente começou a falar sobre a conceituação da ansiedade, da condição de ansiedade, dentro dos critérios médicos. Então, como hoje o DSM, a 5ª versão, classifica os transtornos de ansiedade, o que se considera ou não como sintomas ansiosos, e a gente também complementou com a compreensão que a análise do comportamento traz. Então, compreender as contingências aversivas, a construção, né, e a vivência das estimulações aversivas, que impacto ela tem sobre o nosso funcionamento. Então, se a gente consegue ter comportamentos de enfrentamento das situações desafiadoras, ou se a gente começa a ter muitos comportamentos de evitação, evitar o sofrimento, evitar o contato com o aversivo. Isso pode ser, em certa medida, uma forma natural, considerada saudável de se lidar com a ansiedade. Eu posso me poupar de certos aversivos, porém, quando isso se torna um excesso, então eu passo a evitar demais e com isso eu me privo de certas experiências de vida, a gente começa a entender que essa ansiedade, esse repertório merece um olhar mais especial, um olhar de cuidado, pensando no desenvolvimento de repertório e na alteração das contingências. Muito bem. E vamos para a nossa última etapa, que é poder falar um pouco das indicações. Aí, você pode começar, por favor? Posso. A minha indicação é um livro de um sociólogo alemão, Hartmut Rosa. Ele fala muito do que a gente discutiu aqui, né, do 3º nível de seleção, que é a cultura, né? Então ele faz uma análise de que a cultura atual, né, na sociedade atual, principalmente a nossa sociedade capitalista, né, ela tem uma forte ênfase na produtividade, né? Então ele fala um pouco do quanto que hoje em dia, né, com as mudanças tecnológicas, de transporte, né, na vida, né, no modo de vida, a gente sente o tempo passar rápido, né? Que a gente tem pouco tempo para fazer tudo, né? Embora toda essa tecnologia tenha sido desenvolvida para que sobre mais tempo, né? Mas é o que a gente menos tem, né? Então ele fala exatamente desse paradoxo, né? Da alta produtividade para se ter mais tempo, viver melhor, mas o que a gente tem como sentimento é uma angústia, é um vazio e é uma alienação das próprias necessidades, porque enquanto o indivíduo, né, socialmente precisa se engajar em várias situações para que ele atinja essa velocidade, né? Porque por mais que ele faça, uma característica que ele fala da cultura hoje, da sociedade hoje, é que a sensação de insatisfação não é o suficiente, né? Parece que ele vai patinando, ele faz, mas ele não sai do lugar, né? Então, é que a gente vive muito, né, para produzir consequências, né, que a gente não atinge, né, e deixa de viver aquele momento da vida que a gente poderia. Ele dá um exemplo das máquinas fotográficas, dos celulares, né, as fotos. Você vai para um lugar que você tanto quer para tirar foto para postar, mas você não vive a paisagem, você não experimenta a sensação de estar ali, naquele momento, né? Então, que a gente vai se tornando alienado, inclusive, dos próprios sentimentos produzidos pelas situações que a gente vive, né? Então, eu acho que
é uma reflexão importante, né, que talvez nos auxilie, principalmente na busca por variáveis culturais, né, que ajuda a entender o comportamento da ansiedade. Acho que do que a gente falou no início, o número grande de queixas, né, de ansiedade, então acho que a gente vai ter que olhar mesmo para os aspectos culturais. Então é um convite, né, para a gente olhar da forma como ele propõe. Tem um capítulo muito interessante que é o Estado e a Subjetividade, né, que ele traz, falando um pouco, né, de como toda essa maneira, né, que a própria trabalho, né, dinâmica social de buscar, né, a produtividade acaba impactando exatamente no nosso autoconhecimento, né? Então, Exatamente, acho que é interessante. que bacana, já fiquei curiosa aqui, já vai estar na lista das leituras. Bom, eu vou trazer então aqui 3 recomendações. 2 delas são bastante conceituais e vamos considerar aqui uma literatura mais que embasa a análise do comportamento para a gente compreender o fenômeno. Então, o primeiro deles é o experimento feito pelo Estes e o Skinner. Eles publicaram lá em 1941, que a tradução é Algumas Propriedades Quantitativas da Ansiedade, onde eles vão relatar experimentos com modelo animal para conseguir entender essa taxa aí de supressão de respostas e a manifestação dos respondentes. E um segundo artigo do Emanuel Tourinho e uma colega, de 2008, que se chama O Conceito de Ansiedade na Análise do Comportamento, onde os autores fazem uma tentativa aí de entender as diversas definições, mesmo dentro da comunidade da análise do comportamento, o quanto tem sido compreendido aí sob alguns pontos de vista que talvez possam se complementar. Muito bem. A gente foi lembrando, eu não sei se a gente já citou, mas eu começaria pelo This Is Us, um seriado, porque um dos personagens tem um ataque de pânico durante nas últimas temporadas ali, e eu acho que é uma representação legal ali de como é o ataque de pânico e as dificuldades que ele vai tendo e até o enfrentamento que ele vai ser necessário para ele retomar ali eu acho que depois ele faz uma transição de carreira em cima desse momento de vida, né? Então, primeiro. Segundo, Divertidamente. 2, a jovem passando ali para a transição da pré-adolescência ali, adolescência, também vivendo um tempo de ansiedade legal. Tem um personagem da mente dela que tá ali ansioso, faz uma repercussão ali com o cabelo todo. Quem não assistiu, a gente volta. Somos fãs, né, Marília, da Pixar, né? Das animações para adultos e crianças. E o último, pode parecer uma intervenção, mas eu olharia mais como uma coisa cultural de a gente poder estar mais presente no momento, estar mais no momento presente, né? Então eu vou indicar uma série que tem no YouTube, um curso grátis do Felipe de Souza, ele é um psicólogo, que ele fala sobre mindfulness. E ele vai fazendo 40, 50 sessões, micro sessões ali de orientações de aula sobre coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia sobre o mindfulness. Então, fico aqui nessas indicações hoje. Muito bom, muito bom. Tá certo? Bom, Thaís, muito obrigado pela sua presença. Você disse pra gente que tinha um desafio ali de estar aqui com a gente, de ansiedade e tudo. Foi excelente. Obrigada, foi um prazer, foi muito bom estar com vocês. Muito bom. Lucas, obrigada pela parceria para mais um episódio. Também agradeço imensamente a Thaís, foi muito gostoso, muito prazeroso receber você aqui e também ter essa troca tão rica aí para a gente entender o fenômeno com toda a complexidade que ele nos traz, né? Os desafios, mas também a possibilidade da gente estudar e avançar aí com as intervenções. Sim, obrigada, Thaís. Eu agradeço. Também. Faço os agradecimentos, Angelina, pelas nossas canecas, pelas postagens, o pessoal da Zap, da RGB, tem aí os funcos também, aí já está com o seu funko também aqui. Sim. Excelente. Pessoal, muito obrigado, um beijo, vem manejar com a gente. Um Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente.